Aqui, amém? Aleluia, eu creio que Jesus está nesse lugar, eu creio que já fomos edificados através aos louvores, já pudemos expressar aqui o nosso louvor, a nossa gratidão a Jesus, mas é só o começo da parte de Deus para nós. Eu creio que haverá muito mais da parte dEle. Eu não sei se você crê, mas eu sempre falo isso, que nós venhamos sair daqui diferente da forma que nós entramos, amém? Não admita sair daqui da mesma forma que você entrou. Se você entrou aqui, significa que Jesus está te instruindo, Jesus está te levando a níveis maiores, amém? Você crê? Aleluia, posso ouvir um amém bem forte aí? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu queria chamar o Mateus aqui. Glória a Deus, aplauda Jesus pela vida do Mateus. Aleluia, glória a Deus. Estenda suas mãos aqui. No nome de Jesus, vamos estar apresentando a vida do Mateus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por este tempo, por este dia, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nós, sobre nós e através de nós. Pai, estamos aqui no mais um Connect, Pai, nos conectando, Pai, trazendo, Pai, no nome de Jesus, à memória aquilo que nos dá esperança, nos levando, Pai, nos leva aqui nesta noite, Pai, a romper, a crescer, a avançar para a honra e glória do Senhor Jesus. Apresentamos, Pai, a vida do Mateus ao Senhor, declaramos, Pai, uma ponte da Tua palavra ao nosso coração. Pai, no nome de Jesus, eu declaro vidas transformadas, vidas, Pai, cheias da Tua presença, para a honra e glória, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos, amém, aleluia, glória a Deus. Boa noite, Connect. Graça e paz, amém? Como muitos viram, né, eu acabei falando para o Marcelo colocar o tema da mensagem em inglês, só para puxar um pouco, né, fazer as pessoas pesquisar. Não, Gadareno. E foi algo que Deus colocou no meu coração e um tema que, assim, me impactou um pouco, porque antes de a gente trazer a palavra aqui, né, Deus fala com a gente. E Ele falou de uma forma assim, que, sabe, me impactou tanto que eu queria trazer para vocês, para impactar vocês também. E o tema é: o que estamos fazendo? E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês vieram fazer aqui? O que trouxe cada um aqui? É mais um sábado, não tinha o que eu fazer, eu vim. Fui no GA, não teve escapatória, tive que vir para o culto. Qual que é o real significado de vocês estar aqui? É para receber? É para dar o melhor culto a Deus? Ou é porque vocês não tinham nada para fazer e vieram aqui? Ou porque vai ter janta? Quem sabe, né, Fer? Foi algo que Deus ministrou no meu coração, porque ao longo das minhas férias que eu tive na faculdade, esse recesso do meio do ano, antes eu conversava muito com Deus e falava: cara, minha vida é muito monótona, muito, sabe, acordo, trabalho, faculdade, volto moído, durmo. E assim vai se repetindo até o sábado. Ao sábado, vou no GA, venho no culto, sabe? E eu estava vivendo ali, eu falei assim: pai, é a faculdade, certeza que é a faculdade. Deixa eu entrar de férias. E foi a pergunta que ele fez para mim. Ele falou assim: o que você está fazendo? Não era a faculdade? Sabe, foi algo que naquele momento eu falei assim: caramba, eu nem vi, as minhas férias já passou, voltei. E o que eu fiz? Sabe, antes de eu ir para a faculdade, enquanto eu estava ali, eu falei assim: não, pai, a hora que eu tiver de férias eu vou para o monte, nem que seja sozinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não fiz nada, voltou às aulas e aqui estou. Sabe? E Deus foi tratando no meu coração e foi algo que eu comecei a refletir. E alguns vídeos, né, de alguns cientistas falando: a Terra está começando a girar um pouco mais rápido, os dias estão começando a ficar um pouco mais curtos. E já me veio aquela passagem
que se aqueles dias não fossem abreviados, eu já comecei a ficar um pouco com medo, um pouco em choque, falei, o que eu estou fazendo? E eu queria passar para vocês algo que Deus ministrou no meu coração durante a semana toda, e confesso que eu não esperava que Ele ia ser tão direto comigo. Fazia tempo que Ele foi tão direto que Ele acabou quebrando algumas barreiras que eu mesmo coloquei, e Ele abriu os meus olhos e eu queria compartilhar com vocês. Mas, antes de iniciar com o tema, antes de começar com a ministração, eu queria apresentar duas coisas aqui para vocês. Como todos sabem, existem dois mundos, o nosso e o de Deus. O nosso é onde a gente tem necessidades. Temos necessidades de comer, dormir, tomar banho. Temos necessidades de estar em comunhão uns com os outros, de ir ao médico. Porém, no mundo de Deus, não. Lá é um lugar perfeito. Não existe choro, nem tristeza, como está escrito, né, em Apocalipse 21, 4. E eu fiquei refletindo nesse ponto, falei assim, caramba, né, 2 mundos diferentes. E precisava de algo para unir esses 2 mundos. Senão a gente nunca ia chegar lá, não somos dignos. Então Deus fez um plano perfeito, que foi Jesus. Ele veio para nos salvar. Ele é uma linha que une esses 2 mundos, onde o véu foi rasgado, onde ele é o ponto de tangência. Graças a Ele que somos aceitos pelo Pai como filho e temos livre acesso a Ele. E como se não bastasse a gente ter livre acesso ao Pai. Sabe, de você chegar lá e não precisar bater na porta, de você chegar, abrir a porta e sentar do lado do seu pai, trocar ideia, abrir a geladeira. Além da gente ter esse livre acesso, Ele deixou o Espírito Santo para nós. Até comentei no GA, falei assim, nossa, como o nosso pastor fala, né, a gente é Nutella, porque temos o Espírito Santo. E se você for ver no Antigo Testamento, não tinha o Espírito Santo ali com eles. Sabe, se coloquem no lugar. Moisés subia a conversar com Deus, mas e os outros? Eu ia ficar com um pouquinho de inveja. Confesso. Eu sei que inveja não é de Deus. Mas hoje a gente tem o livre acesso. E eu volto a perguntar para vocês, o que vocês vieram fazer aqui hoje? Sabe, o nosso intuito de vir aqui não é de receber, mas sim de prestar o melhor culto a Deus. Receber uma consequência, mas o nosso coração tem que queimar e arder fortemente em adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sabe, é algo monótono na nossa vida, é algo que acabou caindo na nossa geração. A gente vai às vezes por alguns lugares por ir. Não sei vocês, mas eu já me deparei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu estou na faculdade e certos dias eu tenho aula no prédio 7, certos dias eu tenho aula no prédio 5. E às vezes a aula é no prédio 5, eu estou no 7. Sabe? Tão automático. Eu subo com o capacete, às vezes eu entro na sala com o capacete na cabeça. A turma já, quem que esse louco? Esse perturbado está fazendo? Às vezes eu entro na sala errada. Acontece. Estamos num período onde não queremos esperar, queremos tudo para ontem, fazemos tudo no automático e queremos status. Essa é a geração, mas Jesus, Ele veio para quebrar isso. Ele veio para nos ensinar que muitas das vezes algumas coisas acontecem para o nosso crescimento. Assim como essa palavra, Deus falou no meu coração fortemente, em que o que eu estou fazendo. Sabe, o Marcelo já falou aqui, o pastor já pregou várias vezes, não é só porque a gente está aqui à frente que somos melhores. Pelo contrário, a gente somos pior. A gente aprende, leva cada pancada, para daí a gente trazer para vocês. Então, que a gente possa aprender um com o erro dos outros, que a gente não possa errar todo mundo junto, assim como eu errei. Sabe,
como que vamos chegar no céu se a gente não tem intimidade com o Pai? Como que vamos conversar com Ele? Como que vamos chegar lá? Ver aqueles anjos tudo cantando santo, 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 e a gente não canta aqui. Que moral que a gente vai ter? Então que a gente possa começar com a atitude hoje, aqui. Amém? Amém. E creio eu que todos aqui conhecem Paulo. Paulo foi um cara sensacional. Apesar de todas as suas falhas, os seus erros, ele sempre esteve ali, com a obra, vamos para frente, sabe? Deus agiu, fez grandes coisas através da vida do Paulo. Grandes coisas que, creio eu, que muitos aqui não viveram, não vivenciamos o que Paulo vivenciou. E me veio uma pergunta na cabeça: qual que é a diferença entre Paulo e nós? Paulo e eu. Qual que é a diferença? E eu comecei a refletir, e eu perguntei para Deus, né, falei assim: Pai, por que lá atrás você tinha grandes coisas acontecendo, e muitas das vezes comigo não acontece nada? E Deus me respondeu de uma forma bem nítida. Ele disse que é a intensidade, essa é a diferença. Ele não era melhor, ele não era pior, mas ele era intenso. Então, quando ele buscava o Senhor, ele buscava de uma forma intensa, de todo o seu coração. Quando ele errava, ele chegava diante de Deus e falava assim: Pai, errei, me perdoa, vou melhorar. E seguia, sabe? Todas as vezes que ele tinha dificuldade, que ele tinha algum problema, ele voltava a Deus e falava: e aí, Pai, o que eu faço? O foco dele sempre foi: Jesus, me ajuda, não posso, dependo de Ti. Sabe, ele vivia intensamente. Não estou falando aqui para nenhum de vocês pegar e sair fazendo loucura para fora, mas sim, vocês fazerem loucura no quarto, no secreto com o Pai e falar assim: o que você quer que eu faça? Me ajuda. Às vezes estamos tão na rotina, tão num ponto de religiosidade que chegamos e dobramos o nosso joelho, ou às vezes oramos deitado, e fazemos a mesma oração de ontem. Amém. Dormimos. Só que daí, quando chega um exemplo na hora de almoçar, na hora de jantar, se a gente ficar 5, 6 dias comendo a mesma coisa, o mesmo prato do almoço, da janta, almoço, janta, a gente já reclama. Mas aí na hora de buscar o Senhor, de orar, de entregar a Ele, não. Aí pode. É algo que Deus ministrou no meu coração. Eu estou falando isso de situações em que Deus colocou comigo ali numa conversa, onde eu tenho intimidade, não sei vocês, mas eu tenho intimidade com Deus, onde eu não chego para Ele e falo: ó, Vossa Majestade. Eu falo: mano, me ajuda. E é onde Deus trabalhou muito no meu coração, porque no começo eu tinha essa mania, e não que é errado, mas para mim era. Vim de shorts na rede jovem, ou no culto, isso é pecado. Era algo que eu tinha no meu coração, é algo que Deus quebrou. Algo falou assim: mano, eu não estou interessado no que você está vindo, como você está vindo, eu estou interessado na sua intensidade, na minha presença. Estou interessado em você chegar aqui, pegar, por exemplo, o celular e deixar ele virado, e focar apenas no que eu tenho para te entregar. Às vezes, a gente chega aqui, está tocando um louvor, todo mundo aqui, unção, você vê o Max ali gritando, pulando, às vezes até rodando, sabe? Se entregando. Você vê aqui o grupo de louvor se entregando, você vê algumas pessoas se rasgando diante de Deus. E às vezes a gente preocupado com o Palmeiras e Corinthians. Eu estava um pouco preocupado, nem sei quanto foi. 1-0? Glória a Deus. Perdão, Pai. Mas é algo que eu estou compartilhando, é algo que acontece comigo. Não sei como que é com vocês, eu não sei se é faculdade, eu não sei se é problema financeiro, pessoal. Não sei se é da família, se é com os filhos, ou se é com seus pais.
Mas eu sei que devemos tomar uma atitude hoje, para que a gente não possa se arrepender no amanhã. E quando veio esse tema na minha mente, Deus foi trabalhando no meu coração, me remeteu a uma parte do filme, que, acho que é Deus não está morto, não sei qual, onde a velhinha tem Alzheimer e ela está sentada e o filho chega e começa a falar para ela, olha, como eu estou, tenho dinheiro, sou o cara, e você aí buscou Deus e não lembra de nada. E ela pega, usada por Deus ali, e fala, a cela, o mundo é como se fosse uma cela aberta. Você entra, sai, gosta, fica um pouquinho ali, sai. Só que a hora que a cela fechar, não tem mais volta. A hora que fechar, tchau. E foi aí que Deus falou no meu coração, o que estamos fazendo? O que eu estou fazendo? Às vezes eu não estou na cela. A cela está aqui, às vezes eu não estou lá dentro. Mas às vezes eu estou aqui, mas com a minha mente lá dentro. Está na hora da gente mudar, da gente começar a trabalhar. Não só na nossa mente, mas também no nosso espírito. Amém? Amém. E Paulo, ele diz, né? Pois para mim viver é lucro. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe? É algo que eu estava refletindo ali atrás um pouco, e é verdade. A gente morrer ou viver, a gente não tem esse poder de escolher. Só que enquanto a gente estiver vivo, que a gente possa viver intensamente como Paulo viveu. Amém? E antes de começar, eu gostaria que vocês não orasse mais para mim, que é o Mateus ministrando, mas sim o Espírito Santo ministrando. Que vocês possam não ver a figura de uma pessoa aqui, mas sim entender que é o Espírito aqui. É algo que foi tratado ao meu coração, mas não é mais eu aqui, mas sim o Espírito Santo. E o primeiro tópico é: o que fazemos em meio à pressão do mundo? Abre para mim lá 1 Reis 19, 1. E é algo que eu vejo muito presente, né, na vida de algumas pessoas que andam comigo, principalmente na faculdade, onde a gente tem um pouco mais de convívio por conta das aulas. E a gente compartilha, às vezes, algumas experiências, e uma delas, a professora, na terça-feira, ela contou uma experiência dela, aonde ela entrou na FATEC, começou a cursar, e por ser, acho que 93, 94, alguma coisa assim, os homens não pegavam mulher para estagiar. E ela trabalhava e estudava, e naquele momento ela teve que fazer uma escolha, ela abandonou o serviço e começou a estudar e querer fazer estágio, e os caras colocou ela no pior lugar possível. Um lugar lá em Itu, longe. E o decorrer da história dela foi acontecendo, e ela foi ali suportando a pressão, trabalhou em uma empresa onde ela era estagiária, ela fazia função de outro cara, ela ganhava pouca coisa, o cara ganhava 30 vezes mais que ela. A pressão ali foi tanta que ela saiu chorando, meio, o que eu faço? E Deus falou com ela, e eu me surpreendi, falei assim, caramba, ela meteu essa mesmo? Deus falou comigo? E naquele momento, sabe, travou os meus olhos, e ela falou assim, cara, eu suportei a pressão. Naquele momento Deus falou para mim que era necessário passar por aquilo. E hoje ela está lá. Tem MBA, doutorado, mestrado, um monte de coisa. E está no emprego de boa. Mas ela suportou a pressão. E, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Próximo. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nessa hora,
eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Próximo. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berzeba, acho que está certo. Amém, irmãos. Sou de exatas. De Judá, ele deixou seu servo. Mais um. Entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de uma... Aquilo ali. Isso aí. Sentou-se debaixo dele e orou. Só até aí. Desculpa, irmãos, eu sou horrível. Amém. Vemos que Elias, ele mesmo que há pouco atrás, se a gente voltar no 18, ele fez fogo cair do céu. Aquela história em que os profetas estavam ali de Baal e eles fizeram um altar. E eles ficaram o dia inteiro orando e nada aconteceu. E ele chegou lá, pum, orou, pá, desceu fogo do céu. Sabe? Não é para qualquer um. Alguém aqui já orou e caiu fogo do céu? E, mediante aquele problema, ele fugiu. Uma mulher, ou um homem, tanto faz. Ele fugiu. Às vezes eu brinco, né? Nossa, se eu tivesse a unção de Elias, caramba, ia descer fogo do céu em várias pessoas, né? Ainda bem que Deus. Sabe? E naquele momento ele fugiu. Ele podia ter pedido para o Senhor ali, e se fosse da vontade do Pai, descer do fogo. Não, ele correu de medo. Teve uma pressão ali. E ele não suportou. E é comum isso acontecer sobre as nossas vidas. Quem nunca teve medo e fugiu? Quem nunca teve medo de certa situação e evitou alguns lugares? Evitou pessoas? Todos aqui já passaram por essa experiência. E deparamos com duas possíveis direções, duas possíveis decisões quando temos certas pressões sobre as nossas vidas, certos problemas. E um deles é suportar aquela pressão, sabe? Aguentar, falar assim, não, Deus vai me capacitar, vai me dar força, eu vou vencer. E a outra decisão é a gente dar um passo para trás, recuar um pouco, fugir. Dependendo da situação, não temos que suportar. Às vezes temos que dar um passo para trás para que mais à frente possamos dar 2, 3. Com isso, eu estava refletindo e falei assim, Pai, às vezes temos medo de certas coisas e perdemos certas bênçãos. E às vezes vamos tão sedentos por aquela bênção e perdemos também. Não dá para entender. E foi aí que Deus falou ao meu coração. Falou assim, cara, é que você está tomando as suas atitudes, não as minhas. Você fala que seja feita a minha vontade, mas você toma o controle da minha mão. E certa vez eu escutei uma história de um vilarejo, quase que não sai, lá nos Estados Unidos, que tinha uma comunidade, tinha um pastor que cuidava daquela comunidade, daquelas famílias em volta. Certo dia, pegou fogo na cidade inteira, destruiu tudo que havia nela. Sobrou apenas ali destroços. E as pessoas do vilarejo perguntavam uma para as outras, se questionavam, o que o pastor vai trazer? O que o pastor vai falar agora? Que Deus é esse? Blá, 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 blá. E o pastor entra no meio da roda com um vaso de barro. Ele entra, cumprimenta os irmãos, coloca o vaso de barro em cima e começa a ministrar sobre aquelas pessoas. E fala, esse vaso de barro foi a única coisa que sobrou da minha casa. Só sobrou isso. E ele perguntou para as pessoas, vocês sabem por que só sobrou esse vaso?
E ninguém soube responder. E ele disse, porque ele já passou pelo fogo. Ele já passou. Ele suportou. Sabe, uma vez que você suporta, uma vez que você vence certas batalhas, sejam elas avançando ou recuando, você fica um pouco com mais experiência, casca grossa, para a próxima luta. Isso não veio para matar, e sim para fortalecer. Sabe, um vaso, depois que ele passa pelo fogo, ele fica mais resistente. Quando passamos por lutas, por adversidades, por coisas que vão nos confrontar e vão fazer que a gente saia da nossa zona de conforto, isso é para que a gente possa se fortalecer. Porque um vaso mais forte, ele ajuda mais pessoas. Um vaso mais forte, ele carrega mais tesouros. Um vaso mais forte, ele pode suportar e ajudar os outros. Ele pode servir de exemplo. Ele pode transbordar mais o Espírito Santo. Sabe, eu não sei como que está a sua vida hoje. Não sei como que foi os seus últimos meses, não sei como que foi os seus últimos anos. Não sei o que vocês têm feito diante da presença de Deus, ou o que vocês não têm feito. Eu sei de uma coisa, que Deus chamou vocês aqui hoje, não foi por acaso. Foi porque Ele quer que vocês aprendam que certas situações, elas vêm para endurecer, para nos fortalecer, para que a gente possa receber as bênçãos de Deus. Muitas das vezes a gente pede para o Senhor, eu quero mais, quero viver grandes coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, mas quando chega o momento em que é para a gente crescer, aprender e fortalecer, a gente quer fugir. Nosso Deus, nosso Pai, nunca perdeu nenhuma guerra, invicto. E a gente tem medo de confiar nele. Não é em mim, não é no fulano, nesse ciclano, é em Deus. O cara nunca perdeu. Abre 2 Coríntios 12, 10, por favor. E trazendo as duas opções, muitas das vezes vamos com muita sede ao pote, né? Querendo fazer certas coisas. E a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que forte sou. Sabe por que quando sou fraco, forte sou? Porque quando estamos fracos, lembramos que somos totalmente dependentes do Pai. Lembramos que não é por nós, é por Ele. Às vezes a gente leva alguns certos tombos porque não tem Deus e sim nós. Egocentrismo, colocamos o eu no meio quando é para colocar Deus. Quando está nos momentos fáceis, é fácil você, nos momentos difíceis, é fácil você buscar o Senhor. Mas e nos momentos bons? Isso é uma frase clichê, que na nossa geração não tem funcionado tanto direito. Às vezes estamos nos momentos ruins, às vezes certas coisas acontecem e a gente quer resolver da nossa forma. E por último a gente ora e busca Deus. Está na hora da gente tomar certas atitudes e buscar o Senhor em primeiro lugar. Coloca o vídeo, por favor. Vou passar um vídeo, presta atenção no que aconteceu na vida desse rapaz.
ali, eu não sei o motivo pelo qual o caminhão dele pegou fogo, mas a primeira atitude dele foi orar, pedir para o Senhor: Pai, não sei o porquê aconteceu, mas que você possa fazer chover. Ele pediu, verdadeiramente, foi a primeira coisa que ele pensou ali: meu Deus, o que me protege, o que está comigo? E Deus ali, de uma forma tremenda, faz chover. Vocês viram, o céu estava limpo, não tinha uma nuvem no céu, estava chovendo. E eu fui nos comentários do vídeo, e eu fui ver nos comentários, e a turma falou que naquele dia choveu até o outro, não parou de chover. Sabe, muitas das vezes a gente pede grandes coisas para o Senhor, a gente pede bênçãos, a gente pede para que Deus transforme, cure, restaure as nossas vidas. Mas quando vem as dificuldades, quando está ali na porta, na nossa porta, quando os problemas se levantam diante de nós, ao invés de a gente orar e buscar o Senhor e colocar a nossa vida diante dele, a gente quer resolver da nossa maneira. Coloca o eu. Não condiz do quanto você é bom ou você é ruim em uma coisa, mas condiz que a gente somos dependentes do Senhor. Ele deu os dons para nós, deu sabedoria, mas o que Ele quer é que a gente tenha fé nele, porque é Ele que entregou a nós. Que isso possa queimar os nossos corações. Eu não sei vocês, mas eu quero viver grandes coisas assim. Não quero que o meu caminhão pegue fogo, mas se um dia meu carro pegar fogo e eu orar para o Senhor, eu quero que desça a chuva do céu. Quando eu ver alguém enfermo, eu colocar a mão e orar, que cure, não por mim, mas pelo Espírito Santo. Tudo para a honra e glória do nome dEle. Eu quero viver essas grandes coisas. Mas muitas das vezes nós não somos intensos diante da presença de Deus. O mundo ele é intenso. Pode ver. Não importa se está frio, se está calor. A turma está lá. Comentei no GA que sexta-feira eu estava voltando embora e naquele frio, eu com 3 blusas, capa de chuva, com a luva tremendo na moto e a turma lá pulando, dançando, bebendo. E muitas das vezes faz um friozinho, a gente não vem para o culto. Muitas das vezes está chovendo, eu acho que vou ficar em casa. Como que vamos viver grandes coisas, se as pessoas lá fora são mais intensas do que nós? Como que a gente vai ganhar elas para Jesus? Como que vamos oferecer para elas o amor, oferecer a água viva que tomamos, se elas são mais intensas? Imagina só, a gente chama o irmãozinho para vir, a irmãzinha para vir aqui, e a gente falta no dia ele está aqui. Já aconteceu, já vi vários casos disso. Sabe, o culto a Deus, ele não é dentro dessas 4 paredes, o culto de Deus é quando a gente se reúne para adorar o Rei dos Reis. Não condiz a endereço, mas condiz aonde está 2, 3. Eles com 2, 3 faz puta festa, rebenta. A gente com 3, 4 às vezes está desanimado. Então que a gente possa tomar uma atitude e realmente ver o que estamos fazendo e começar a buscar Deus em primeiro lugar. E um segundo tópico, o que fazemos mediante a solidão. E ali vimos que Elias, ele fugiu, correu, e ficou só. E ele chegou ao ponto de falar para o Senhor: Pai, não dá mais, me leva, chega. O cara que fez esse fogo do céu estava pedindo para morrer. Creio eu que não foi de um dia para a noite o que aconteceu, mas vamos imaginar que se fosse, que hoje ele fez o fogo descer e amanhã ele estava fugindo. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Como não? O cara fez o fogo descer. Eu gosto de marcar bem o que a pessoa fez, porque muitas das vezes nós fizemos grandes coisas para Deus, não por mérito, mas porque a gente somos apaixonados. Aí chega certos problemas, a gente foge e fala: Pai, eu não vou mais.
Ai, não vou mais cantar. Ai, não vou mais estar no data show. Ai, não sei o quê. Ah, o líder do governo, não sei o quê. Ah, o Marcelo, só deixa eles pregar, nunca deixa eu, não sei o quê. Sabe, às vezes a gente estamos com medo e fugimos e ficamos sós, e a gente perde um pouco a capacidade de pensar no que aconteceu, no que Deus usou as nossas vidas. E foi o que aconteceu com eles, o que acontece com nós. Muitas das vezes a gente deita na nossa cama e parece que é o pior momento das nossas vidas, onde tudo fica quieto. E todos os pensamentos aonde passou pelo dia, eles vêm à tona sobre a nossa vida. Parece que ali é os piores momentos, onde vem a ansiedade, onde a depressão mais ataca. E muitas das vezes a gente está na mesma situação, querendo a morte. E quando Deus vai atrás de Elias, é muito engraçado, porque eu imagino na minha cabeça assim, Elias fugiu, deitou lá, dormiu. Ele acordou assim, com comida ao lado. Tipo, sabe? Quando você vai dormir tarde, você acorda, a sua mãe já está com o almoço feito. Aí você fala, onde é que eu estou? Que hora que é agora? Meu Deus. E eu imagino assim, Deus chegando, colocando a comida e ele dormindo. Deus sentado aqui só esperando. A hora que acordou, o que você está fazendo aqui? Aquele choque. Eu imagino isso. E muitas das vezes, Deus ele coloca dons, Ele nos capacita para certas coisas, Ele coloca um chamado no nosso coração e muitas das vezes a gente foge, quer se isolar. Só que, meu amado, uma vez filho, você sempre vai ser filho. Um pai, ele não importa onde o filho está, ele sempre vai amar o seu filho. Quantas mães vão na cadeia ver o filho? O filho matou 50 pessoas. Não, meu filho é inocente. Se uma mãe é assim, imagina Deus com nós. O Neto até brincou, falou lá no nosso GA. Eu tentei fugir, mas Deus ia atrás de mim. Sabe, isso é algo normal na nossa vida. Muitas das vezes a gente tem medo, a gente querer fugir, somos seres humanos. E vemos que com Elias foi a mesma coisa. Quando fugimos, nos escondemos, nos tornamos mais frágeis. E é onde Satanás tem agido em muitas vidas. Pegando as pessoas frágeis e sem esperança e sem fé e oferecendo alucinações ou felicidades momentâneas. Ele fica ao derredor, literalmente. Ele fica do seu ladinho, só esperando você dar uma brecha para te derrubar. O problema é que quando a gente cai, queremos ficar só. Às vezes a gente cai do lado do poço, do lado. A gente dá um jeitinho de cair no poço. A gente se joga no poço. Aí tem outro poço lá embaixo, a gente se joga mais um pouquinho. Aí Satanás vem e oferece certas coisas, fala sobre os nossos ouvidos e a gente cai. E quando a gente vê depois, fala, Deus, você não me ajudou. E Deus do seu lado, toda hora, você vai cair, você vai cair. A gente não tem ouvido o que Ele tem falado, não temos intimidade com o Pai. Nas nossas horas vagas a gente fica em Facebook, Instagram, TikTok, aí vai. Nos momentos que é para a gente estar buscando ao Senhor. E quando eu falo buscar, eu não quero referir a ficar 5 horas buscando ao Senhor, mas sim você buscar de todo o seu coração. Voltando lá no começo, em questão de intensidade com o Pai. Quando você vai na casa dos seus pais, ou você vai na casa de algum amigo seu, eu duvido que vocês chegam e sentam no sofá e ficam no celular e não conversam com eles. Duvido que quando vocês vão comer lanche, vocês sentam na mesa do Mac ou do Burger King e vocês ficam sentados, sem comer e depois vão embora. Muitas das vezes a gente chega na presença de Deus, senta e vai embora sem ter falado com Ele. Isso é triste porque
Eu não sei quando Jesus vai voltar, pode ser que ele volte agora, amanhã, depois. Como que vai ser no céu, se aqui não buscamos, não somos intensos? Viemos por vir. Falei besteira, né? Não? Muitas das vezes a gente viemos aqui não para ser corpo de Cristo. Estamos aqui não para cultuar o Pai. Às vezes a gente vem aqui, vai embora, chega segunda-feira, a gente nem sabe o que foi ministrado, nem os louvor que foi tocado, a gente sabe qual foi. Isso é triste porque, imagina no céu, a gente está lá cantando para o Senhor, pá, todo mundo adorando, passa umas 2 horas, a gente esquece. Sabe, a gente tem que fazer o céu descer aqui na terra. A gente tem que viver as coisas aqui. É algo que Deus foi ministrando no meu coração, que às vezes a gente está frágil, a gente está sozinho, a gente está na solidão. E às vezes a gente até sabe qual que é o nosso erro. A gente sabe que a gente precisa não só buscar o Senhor, mas buscar as pessoas. Sabe, a gente tem os nossos pais, temos os líderes, os pastores, temos amigos, e muitas das vezes a gente está rodeado de pessoas, a gente fala, tem ninguém para me ajudar. Muitas das vezes a gente está vivendo uma situação assim, cara, quebrei a unha, é o fim do mundo. Não, porque o meu problema é maior que o seu. Aí você vai ver a vida do cara, você é louco, o cara perdeu tudo que ele tinha, nem casa tem mais. E o cara está glorificando, falando tudo para honra do seu nome, pai. E você com a unha quebrada, oh Deus. Sabe, isso é uma realidade sobre os nossos corações. Às vezes a gente não fala, não grita, não expressa, mas dentro a gente está pensando, pai, e aí? Às vezes as coisas não acontecem, por quê? Porque Deus, Ele não vai ser sem educação e entrar na sua vida. Ele vai bater na porta. E daí? Vocês vão atender ou vai fechar a cortina com medo? Ih, deve ser ladrão. Né, mãe? Minha mãe pôs câmera agora. Vou bater lá que agora ela vê. Mas sem câmera não abre para ninguém. Nem aparece na janela. Muitas das vezes a gente está assim. Deus está lá batendo, a gente está na solidão, estamos sozinhos. Querendo receber cura, pedindo para o Senhor cura. E o Senhor está assim, ó. E a gente está lá com fone de ouvido assistindo alguma série da Netflix. Assistindo Lúcifer. Esse canal, cidadão. Sabe, o que estamos fazendo quando a situação ela começa a se apertar? Quando a solidão vem, quando os problemas se levantam, quando muitas das vezes a gente cria as próprias dificuldades, a gente cria os muros, as barreiras. E aí? Deus quer restaurar a vida de vocês, Deus quer curar a vida de cada um, assim como Deus curou a minha, assim como Deus abriu os meus olhos e falou assim, mano, é você que está se isolando. Eu estou aqui, aí você vai para lá, eu vou junto. Você vai para lá, eu vou junto. Eu não vou ficar seguindo você. Se orienta, rapaz. Amém? Amém. Glória a Deus. E o terceiro e último tópico é ouvir e entender o que Deus quer que a gente faça. Às vezes a gente não se sente só, e quando a gente se sente só, a gente se recorre ao Espírito Santo, que é o nosso parceiro, que é ali, nosso melhor amigo, nossa melhor amiga, que está ali com a gente. Às vezes vem as situações e a gente fala assim, não, eu sei o momento em que eu devo suportar, e sei o momento que eu devo recuar. Deus me passou a estratégia, eu sei quando agir. E aí Deus está ali sintonizado com o radinho. Deus fala, avança, recua, dá a volta. Estamos sintonizados. Mas às vezes a gente não está com os nossos ouvidos espirituais abertos para entender o que realmente Deus quer. Ele não quer que você ganhe apenas uma guerra.
Mas Ele quer que aquela guerra transforme a sua vida, e quando você for para qualquer outro lugar, que ela possa ser de exemplo para os outros, que você possa ser testemunho vivo. E muitas das vezes a gente tem esse medo de ser usado por Deus, medo de falar para as pessoas que somos pequenos Cristo. Eu sou cristão. A pessoa vem e oferece alguma coisa para você, alguma bebida, e você fala, não, eu não tomo. Aí o cara pergunta, você é cristão? Não, só não gosto, meu estômago. Sabe, muitas das vezes a gente tem vergonha de se posicionar. Isso é real. Por mais feio que seja o filho, a mãe nunca vai falar que não é. Não vou olhar para lá, que tem uma exceção. A mãe nunca vai negar. Imagina, esconder o filho. Nunca. A mãe sempre vai amar o filho. Ai, meu Deus do céu, tadinho do Lei. E muitas das vezes a gente se envergonha. E Deus está falando ali, cara, eu quero transformar a vida daquele cidadão. Às vezes Deus está falando de alguma coisa para transformar a sua vida. Às vezes Deus quer colocar você em outro patamar, quer elevar você, colocar você em um lugar que você nunca sonhou estar. Mas aí na hora de provar a sua fé, a gente se omite. E Deus foi falando ao meu coração que Ele chamou a gente para ser representantes dEle aqui na terra. Estamos de passagem. Sempre falo isso. Sempre bato nessa tecla, porque não somos daqui. Não sei vocês, mas eu me sinto que eu estou num lugar estranho quando estou lá fora. Quando as pessoas chegam e falam assim, você não faz nada, você não bebe, você não sai para balada, não faz... Eu falo, não, qual que é a graça de ficar lá, de pé? A turma fica fazendo dancinha, que eu não vou fazer aqui, pelo bem do meu noivado. Mas se a Bia não estivesse aqui, eu ia fazer. Um tal de desenrola, bate e joga de ladinho. E daí na hora que chega aqui, que está tocando um louvor agitado, que é para a gente pular e dançar para o Senhor, a gente tem vergonha. Aí dançar todo duro, aí não tem vergonha. É algo sério. Mano, a gente está perdendo para os caras lá fora. Às vezes Deus, Ele está falando ao nosso coração, filho, eu não quero que você faça a melhor dança, mas eu quero que você seja intenso diante da minha presença. E não estamos ouvindo. Às vezes Deus deu dons para vocês. Não sei qual dom Deus te deu. E você sabe que você tem esse dom e você não usa. E Deus doido para usar a sua vida. Vamos errar, ora Elias, fugiu. Foi covarde. E muitas das vezes a gente é também. E aí? Qual o problema? Jesus, Ele é perfeito, Ele vai nos amar. Ele não quer que a gente seja pessoas perfeitas, mas Ele quer que a gente seja pessoas intensas diante da sua presença. Assim como Moisés, ele era intenso e diz a palavra que ele viu Deus de costas, Deus passando. Mano, imagina que louco. E às vezes está aqui o Espírito Santo passando, virando pirueta mortal, dançando, fazendo tudo, e a gente está, olha, eu não sabia que o teto era de isopor. Nossa, olha que bonitinha aquela criança. E o fogo descendo, revelação, cura. Nossa, olha o tamanho dos ar-condicionados. Será que gela bastante? Deus está gritando. Às vezes Deus, Ele está falando tão nítido ao nosso coração, mas a gente está focado em outras coisas. Estamos vivendo o dia de amanhã. Nossa, amanhã, nossa, é dos pais. O que eu vou fazer para o meu pai? O que eu vou comprar para o meu pai? Nossa, vou fazer churrasco, então eu tenho que tirar a carne. Não, vou fazer um macarrão, não sei o quê. Nossa, eu tenho que comprar, não comprei nada. Sabe? Nem chegou. Estamos na casa do Senhor. E daí, como que vai ser no céu? Vai estar lá,
todo mundo cantando, adorando, e a gente pensando, que horas que vai ser o futebol, né? Será que hoje nós vai jogar Uno ou vai jogar truco? Será que Paulo vai aceitar ser minha dupla? É algo sério, às vezes Deus está aqui, está presente, está falando aos nossos corações. Teve um louvor maravilhoso, presença do Espírito Santo aqui tremenda. E muitas das vezes a gente está com os braços cruzados, com o olho aberto. Nossa, o irmãozinho ali saiu do tom. Coisa que não interessa a nós. Assim a gente perde as bênçãos, sabe? A gente vê na vida de muitos aqui grandes coisas acontecendo, vitórias, derrotas, mas que dão reviravolta, que dá uma vitória maior ainda, pá. E a nossa vida tão parada, e Deus querendo chamar você, vem junto, sai do banco de reserva, vem ser titular, quer a 10? E a gente fala, não, Senhor, tá bom aqui. Deus não chamou vocês para ser só mais um aí no banco, na cadeira, ser só mais um na live, ser só mais um na sua casa, ser só mais um. Não, Deus Ele quer que você seja um instrumento para Ele. Não sei qual que é o dom de cada um aqui, mas eu sei que vocês têm um dom, e sei que Deus quer usar a vida de vocês, e através de vocês muitas vidas vão ser salvas, vão ser ganhas para Jesus. Mas enquanto a gente se conformar em que, não, tá bom eu vindo aqui, nada vai acontecer. Eu não sei vocês, mas me revolta eu chegar e passar numa praça pública e ver lotada de jovens, e chegar aqui e ver aqui, putz, não está lotado. E saber que um dos motivos de não tá lotado aqui, está sendo eu não ser intenso com Jesus. Mas eu oro, não sei o quê. Gente, não condiz a tempo, e sim intensidade, se condiz a qual é a qualidade que você tem com Jesus. Tudo que você faz, Jesus faria no seu lugar? Ou pelo menos Ele estaria do seu lado? É a pergunta que eu me faço. As minhas amizades, Jesus teria também elas? Quando eu falo em será que Jesus tem essas amizades, não quer dizer para vocês não ter amigos de fora. É você trocar o nome, não ser amigos e sim colegas. Sabe aquela frase, você quer crescer, você quer ser melhor, então se junte a pessoas que são vitoriosas. E por que ninguém pensa em se juntar a Jesus? Quer um cara mais perfeito que Ele? Um cara que fala aos nossos corações? Sabe, Ele nos concedeu dons, Ele concedeu o Espírito Santo, e a gente está buscando, a gente está usando, sabe, pedimos tanto para Deus que Ele faça a sua vontade em nossas vidas, mas quando Ele começa a arrumar a bagunça, quando Ele começa a tirar, não, aqui está errado. Aqui a gente já começa a murmurar. Quando Deus começa a encerrar ciclos sobre as nossas vidas, encerrar amizades e começar novas amizades, a gente começa a ficar bravo. Às vezes Deus te tira de um lugar para pôr em outro, mas nesse processo, para colocar você em outro lugar, você vai passar pelo fogo. E muitas das vezes reclamamos. E não vemos que Deus tem algo maior para nós. Sabe a história do fogo, do vaso? Em que ele passou pelo fogo e resistiu? Às vezes nós estamos querendo grandes coisas, mas somos um vaso que ainda nem passou no forno. Muitas das vezes a gente fica buscando ao Senhor, Pai, eu quero ir para lá, mas o Senhor não quer que você vá para lá. E se você insistir em ir para lá, você vai ter que voltar todo aquele caminho de volta e seguir o caminho que é para você ir. Você vai trabalhar 2 vezes mais. É por isso que temos que estar com nossos ouvidos espirituais abertos e entender o que o Senhor tem. É muito sério. Não importa se tem 5, 6 pessoas fazendo aquela função. Se Deus chamou você para fazer, é para você fazer. Se Deus te deu o dom de você tocar algum instrumento, se Deus te deu o dom de você ministrar a palavra, de você saber mexer com som, com luz, seja o que for, cozinhar, não sei. Se Deus te deu o dom, Ele quer que você use. Não quer que você deixe ele guardado. Senão Ele não dava.
Muitas das vezes a gente quer ver o fogo descer, só que na hora que o fogo está descendo, a gente corre. E o que Deus chamou vocês aqui nessa noite é para derramar o fogo sobre as suas vidas. Ele quer transformar a água em vinho, Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer nos encher mais dEle. Se coloque em pé. Que nesse momento a gente possa entender qual é o real motivo de estarmos aqui. Receber é apenas uma consequência, mas que possamos buscar o Espírito Santo de todo o nosso coração. Chega de momentos em que pensamos que não vale a pena. Jesus lá na cruz foi humilhado, apanhou, carregou uma cruz maior que ele, maior do seu tamanho, pesada. E mesmo assim ele foi até o final por cada um. Por mim e por você, por todos que estão lá fora, por muitos que falam coisas horríveis a ele. E o que nós temos feito? Qual que é a nossa decisão hoje? Deus não quer saber o que você fez no seu passado, ou o que você estava fazendo. Deus não quer saber se você estava, ou por algum motivo pessoal você saiu da igreja. Deus, Ele está te dizendo que hoje você está dentro de uma igreja. Hoje você está dentro da presença do Espírito Santo. E o que você vai fazer? Não saia daqui da mesma forma que vocês entraram. Que não seja apenas emoção, que vocês não conversem com o Pai apenas porque está criando uma atmosfera, mas que vocês possam conversar com o Pai de todo o seu coração. Se desconecte do mundo, se desconecte das coisas e conecte apenas com o Pai. Assim como vamos no cinema e a gente fica 3, 4 horas assistindo um filme, que a gente possa passar os próximos minutos conectados com o Pai, focado com Ele. Não sei se vocês têm o hábito em orar em voz alta, mas se não tiver, ore no seu subconsciente, fale com o Pai. Quando não tiver mais o que falar, adore, glorifique, mas não saia da mesma forma que vocês chegaram aqui. O que estamos fazendo? Qual que é a nossa decisão? Mais um culto? Que possamos deixar a vida de status, a vida de redes sociais, e que possamos viver o que Deus tem para as nossas vidas. Feche seus olhos, converse com o Pai, busque Ele verdadeiramente. Que não possa ser mais um sábado, mas que possa ser o melhor sábado das nossas vidas.